Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, passando aqui para fazermos a oração do entardecer. Eu gostaria, antes de fazer a oração, ter uma pequena conversa com vocês acerca da oração. Vamos descobrir o que a Bíblia diz sobre orar pelos enfermos. Existe alguma referência sobre isso? Então vamos lá na palavra de Deus. A Bíblia diz que estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beber algum veneno mortal não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então, nós vemos aqui que Jesus diz que nós vamos impor as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. O que a Bíblia diz sobre orar e tal pelos enfermos? Irmãos, a Bíblia é bem clara. Ela diz que devemos orar. Orar pelas pessoas que estão enfermas. Para que Deus dê força, para que Deus dê esperança aos enfermos. Também podemos orar pelas pessoas que estão sofrendo todo tipo de mal, de enfermidade, para que elas sejam curadas. Mas uma coisa nós temos que ter em mente: o poder para trazer cura, para manifestar cura, não vem de nós, nem de nossas palavras, mas ela vem de Deus. Nós vimos que Jesus, quando esteve na terra, ele curou muitas pessoas e ensinou aos seus discípulos a fazer o mesmo. Jesus disse que parte do ministério da igreja é curar os doentes. A oração, portanto, é parte essencial do trabalho no ministério da cura. Deus também usa a medicina para curar. Muitos cristãos têm que compreender que muitas vezes a saúde ela é preventiva. Tem pessoas que eu conheço, muitas pessoas, que nesse período de pandemia até agora não tomam nenhuma dose de vacina. Existe uma expectativa de que agora em novembro as pessoas estarão livres de usar as máscaras. E aqueles que não tomaram vacina? Quem vacinou, ele corre menos risco de contrair essa enfermidade, porque ele já está imunizado. Mas aqueles que não vacinaram? Aqueles que não vacinaram podem contrair a enfermidade e contaminar outras pessoas. Então Deus também usa a medicina, Ele usa a ciência, inclusive, para curar. Devemos orar pelos enfermos, esta é a obrigação de todos os cristãos, mas também devemos procurar tratamento médico adequado. Um exemplo, a pessoa contraiu um cálculo renal. Enquanto ele não tirar aquela pedra que está no rim, ele pode perder, inclusive, todo o seu rim. Então ele só vai tirar essa pedra por meio da medicina. Presbítero, Deus não pode agir e fazer com que a pedra caia através da urina? Pode. Mas imagina uma pedra grande passando pelo seu canal de urina.
Será que Deus não vai te causar mais? Não vai fazer com que essa pedra te cause mais dor, rasgando suas entranhas? Ele pode queimar essa pedra, tornar em pó. Então não devemos nos expor a situações de perigo, de propósito. Algumas pessoas se colocam em exposição de perigo propositalmente para obrigar Deus a fazer um milagre. E isso é muito insensato. Isso é agir de uma maneira insensata, irmãos. A Bíblia conta-nos que o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se eis o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos teus anjos a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Então nós vemos que Jesus, em momento nenhum, colocou em prova Deus para operar milagre em seu favor. Quando nós, muitas vezes, nos colocamos, passamos a nos expor a situações de perigo, de propósito para obrigar Deus a fazer um milagre, na verdade estamos tentando a Deus. Então nós temos que ter bastante cuidado para não nos perdermos na nossa jornada de fé. Como orar então pelos enfermos? Existem algumas normas para orar pelos enfermos? Não, irmãos. A oração tem muito poder, porque estamos nos submetendo a Deus e pedindo a sua intervenção. Não existe nenhuma fórmula mágica, mas devemos pedir com humildade e fé no nome de Jesus. Algumas pessoas me interrogam dizendo: presbítero, como eu posso orar de maneira correta para Deus? Me ensina a orar, presbítero. Eu digo para as pessoas: eu posso orar contigo, mas não existe uma fórmula, não existe uma fórmula mágica. Nós devemos simplesmente pedir com humildade, e a fé ele tem que estar presente no nosso pedido. E Jesus mesmo disse: se vocês pedirem alguma coisa ao Pai em meu nome, eu farei. Então aqui fica bem claro, usar o nome de Jesus, pedir a Deus em o nome do Senhor Jesus. Onde podemos orar pelos enfermos? Podemos orar dentro da igreja. Se houver alguém que está doente, podemos orar dentro da igreja, ou até mesmo se formos convocados: presbítero, eu tenho um parente que está lá no leito, enfermo. Então, a Bíblia diz que deve chamar os líderes para orar com ele. Quando você é chamado, principalmente se você é presbítero, a Bíblia diz: entre você há alguém que está doente? Que ele mande chamar o presbítero da igreja para que este ore sobre ele e unja com óleo em o nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará e, se houver cometido pecado, ele será perdoado. Tiago 5, versículo 14 e 15. Então a Bíblia ela é bem clara. Está alguém enfermo? A pessoa está enferma?
Ele faz parte da igreja. Se ele está dentro da igreja, você ora lá dentro da igreja. Mas se ele está, por algum motivo dessa enfermidade, impossibilitado de se locomover, e ele te mandar chamar na mesma hora, você não deve falar, eu vou me preparar primeiro. Na mesma hora, você deve ir atender esse pedido, porque foi Deus que tocou no coração da pessoa para ele te convocar para você orar. É bom ter pessoas maduras que entendem sobre a autoridade que Jesus nos dá, para nos ajudar muitas vezes. Também é importante pedir a permissão do enfermo para orar por ele. Uma certa feita eu visitei uma pessoa enferma e eu disse para ele, eu posso orar por você? Você permite orar por você? Ele diz, eu não acredito na oração que vocês fazem, eu não quero essa oração. Eu iria teimar e colocar a mão sobre esse enfermo? Claro que não. Então devemos pedir a permissão. Ele está convalescendo, ele está lá sem ter mais consciência de tudo que está ocorrendo com ele. Em outras palavras, ele está em estado de coma. Então você pede permissão por um parente. Eu posso orar por ele? Eu posso colocar as mãos sobre ele? Eu posso ungir ele com óleo? Então, amados, é dessa maneira. Se o parente autorizar, então você faça essa oração. Agora, se foram te chamar e ele está convalescendo, alguém da família foi te chamar, então você já está autorizado pela família para orar com imposição de mão. Deus quer tratar da pessoa, Deus quer curar todas as pessoas. Não só da doença física, mas da doença chamada doença da alma, a doença interior, aquela doença chamada, conhecida como a doença psicomática. Por isso a oração pelos enfermos também deve ser acompanhada pela explicação do Evangelho e o tratamento das doenças espirituais e emocionais. Os enfermos, que muitas vezes até são crentes, também poderão precisar de ajuda espiritual em diferentes áreas de sua vida. Existem crentes que muitas vezes se envolveram de alguma maneira com algum espírito de enfermidade. Até mesmo os seus antepassados muitas vezes fizeram acordo com obras de bruxaria. E a Bíblia diz que Deus, ele visita a iniquidade do pai ao filho até terceira e quarta geração. Então precisamos, muitas vezes, ajudar aqueles que são crentes, que são salvos espiritualmente em diferente área da sua vida. Isso não significa que a doença é resultado do pecado. Isso apenas acontece em algumas situações. Devemos tentar criar um ambiente onde o doente sabe que pode confessar pecados se achar necessário, mas sem fazer acusações. Existem pessoas que vão visitar o crente que está doente e começam a acusar ele. Irmão, você pecou, você fez isso, fez aquilo. Uma certa feita, um pastor foi orar por mim. Eu estava muito enfermo. Eu estava, inclusive, em um estado lastimável. Lembra-vos que eu vos disse que teve uma época que eu tive depressão aguda, que eu desejei morrer. Então o pastor chega lá, em vez de orar por mim, ele começou a me acusar. Irmão Gregório, você pecou, que pecado? Confesse seu pecado. Se você não confessar seu pecado, nós não vamos orar. Se você não nos contar o que você fez de errado, não adianta orarmos, nós vamos perder tempo aqui. E eu estava numa depressão profunda, precisando de aconselhamento espiritual. Muitas pessoas
cheias de fé, ficam doentes, amados. Lembra-vos do espinho da carne do apóstolo Paulo? Muitas vezes Deus não nos livra de todas as doenças, mas Ele nos livra lá no leito de dor. Lá onde nós estamos, muitas vezes, acamado. Talvez na minha próxima ministração estarei falando sobre cura interior e como receber a cura interior. Mas eu estou mostrando passo a passo, amados. Hoje eu quero vos falar sobre a enfermidade geral. Então, na próxima estarei falando sobre a cura interior. Não podemos forçar a Deus para manifestar cura. Nossa primeira oração deve ser sempre que a vontade de Deus seja feita e que Ele seja glorificado. Às vezes Deus tem outros planos. Eu estou com um cunhado hospitalizado, irmãos. Ele está sofrendo muito. Foi decretado pela medicina problemas no cérebro dele. Agora, há pouco fiquei sabendo que também apareceu meningite, meningocose. Apareceu 3 tipos de vírus no cérebro dele. E a diabetes está em 240. Então eu tenho orado por meu cunhado. Mas eu tenho orado da seguinte maneira: Deus, nós gostaríamos de ter ele de volta em casa. Mas nós não sabemos qual é o plano do Senhor para com a vida dele. Então que seja feita a tua vontade. Nós iremos te glorificar da mesma maneira. Então, nunca tente forçar a Deus. Muitas vezes nós vamos e oramos. Eu quero, Senhor, cura ele, levanta ele, traga ele de volta. E muitas vezes Deus traz a pessoa vegetando e fica 15, 20 anos, muitas vezes em estado vegetativo. E aí você vai orar: Senhor, recolhe ele. Mas você não pediu para que eu trouxesse ele? Você ore assim, disse o Senhor Jesus: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus deixou bem claro que seja feita o quê? A vontade do Pai, não a minha. É a tua vontade, Senhor. Mateus 6, verso 9 e 10. Então, meus irmãos, a oração, ele deve ser feita para que Deus cumpra a sua vontade. Porque às vezes, Deus tem outro plano na vida da pessoa. Não devemos culpar o enfermo, nem a nós próprios. O poder não vem de nós. Dependendo da situação, Deus pode ter planos maiores que ainda não entendemos. Deus pode usar até uma doença grave para abençoar pessoas. Como assim, presbítero? Então vamos analisar livro de Gálatas 4:13. Como sabe, foi por causa de uma doença que preguei o Evangelho pela primeira vez a vocês. Gálatas, capítulo 4, verso 13. O que o apóstolo está falando? Que Deus precisou tocar na carne dele. Ele deixou bem claro: como sabe, foi por causa de uma doença que preguei o Evangelho pela primeira vez a vocês. Eu não vou entrar em detalhe nesse sentido. Lá no futuro, nós vamos analisar quem estava doente, quem era o alvo da oração, por que Deus precisou que alguém ficasse doente para o apóstolo pregar o Evangelho. Então, algumas pessoas se interrogam: por que Deus permite o sofrimento? Nós iremos conhecer isso também. Mesmo assim, amados, é importante orar por cura.
sabendo que Deus tem poder, e Ele fica feliz em curar. Se oramos pelos enfermos, podemos nem sempre ver a cura se realizar. Mas se não orarmos, nunca veremos a cura. Quando oramos, nós oramos com fé e acreditamos que Deus vai agir. Mas se Deus não manifestar a cura, então porque não foi a vontade dele? E se nós não orarmos? Então nós nunca iremos ver a manifestação da cura divina ocorrer. Em alguma situação precisamos continuar orando e ter paciência. Deus pode curar de várias formas. Ele pode curar de uma maneira natural ou sobrenatural. E nem sempre acontece instantaneamente. Mesmo se não curar, devemos ajudar o enfermo a mostrar a ele o amor de Deus com nossas orações, com nossos carinhos. Muitas vezes essa pessoa será até recolhido, mas terá o apoio espiritual da sua parte. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então muitas vezes, amados, nós oramos e Deus não manifesta a cura, mas nós permanecemos ao lado do leito de dor daquele irmão até o seu último suspiro, sempre mantendo a fé, sempre mantendo o nosso apoio moral e espiritual. É como se nós estivéssemos fazendo isso para quem? Pelo próprio Senhor Jesus. Então vamos orar agora, vamos falar com Deus. E nessa oração, amados, eu serei bastante breve, eu trago as explanações e deixo que vocês tirem sua conclusão. Então eu estarei orando de uma maneira breve. Pai Celestial, hoje é sexta-feira, Pai. É um dia de batalha espiritual. É um dia de declararmos guerra contra as hostes espirituais da maldade, contra os espíritos opressores. Mas não é nós que declaramos essa guerra, porque essa guerra já foi declarada. Essa guerra está contínua, o inimigo nos ataca. Ele tenta de toda maneira nos ceifar, nos destruir. Ele ataca com a maldade, trazendo enfermidade, fazendo oposição à tua palavra, levantando calúnia, difamação, tentando paralisar a nossa fé. Mas hoje, na sexta-feira, quando muitos estão em matas, em cachoeira, na encruzilhada, invocando espíritos, invocando muitas vezes obras de bruxaria, fazendo o trabalho de despacho, nós estamos em tua presença, Senhor, porque o único meio de encontrarmos realmente a libertação completa da nossa vida é através do sacrifício expiatório de Cristo Jesus. Então, em nome do Senhor Jesus, eu declaro a vitória sobre todo o pecado, sobre toda a maldade, sobre o espírito causador da enfermidade, sobre obra de bruxaria. Eu declaro guerra contra os espíritos opressores, usando minha fé. Eu quero paralisar o mal que está atuando na vida deste meu irmão, trazendo sofrimento, trazendo angústia, o mal que atacou a vida sentimental desta tua serva, fazendo separação da sua vida conjugal, levando muitas vezes seu marido para uma aventura extraconjugal,
aprisionando ele no braço de outra mulher. Então eu faço a oração da libertação, a quebra da maldição. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro este meu irmão livre de todas as amarras, das cordas que o está prendendo em braços de uma amante. Eu declaro a libertação deste meu irmão que está preso, acorrentado a um espírito de enfermidade. Eu declaro a libertação desta irmã, deste irmão que tem problemas familiares, que tem problemas hereditários, Pai. Um espírito hereditário que está atuando no seio desta família, desde a terceira e quarta geração, causando sofrimento, levando esse irmão, esta irmã, a uma angústia profunda, uma prostração profunda, um espírito causador de depressão. Eu te amarro usando minha fé, em o nome do Senhor Jesus. Eu ordeno que você bata em retirada, espírito causador de leucemia. Eu te amarro agora, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro a sua aniquilação total. Pelo poder da fé que há em Cristo Jesus, eu declaro a vitória deste meu irmão, a vitória desta minha irmã. Eu declaro que esta minha irmã está sendo curada, está sendo liberta, que este meu irmão está sendo curado, está sendo liberto. Eu declaro que a partir de agora eles viverão em novidade de vida, vida abundante, vida saudável, vida cheio da misericórdia, da graça oriunda através do poder emanado de Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu oro nesse entardecer de hoje, pedindo, Pai, visita aqueles que estão, Senhor, hospitalizados, que estão, Senhor, no leito de dores, fazendo tratamento com morfina para aliviar as dores, aquele que está em estado de coma, Pai, aquele que está em estado irreversível, aquele que está muitas vezes com uma doença terminal, Pai. Traga paz na alma deste meu irmão que está, Senhor, atravessando pelo vale da sombra da morte e neste momento muitas vezes já perdeu até a consciência, já perdeu muitas vezes até a sua capacidade de raciocinar, e é por isso que nós intercedemos por ele, Pai, por ela, intercedemos por essa vida que necessita de libertação. Eu uso minha fé, Pai, crendo na tua misericórdia, crendo na tua benignidade. Eu abençoa, Senhor, o meu lar, usando minha fé. Eu abençoo a minha esposa, Pai, usando minha fé. Eu abençoo a minha filha Simone, a minha filha Silene, Pai, usando minha fé. Eu abençoo, Pai, usando o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, Pai, as minhas netas, a Isabela, a Gabriela, a Helena. Eu uso a minha fé em nome do Senhor Jesus de Nazaré para abençoar, Senhor, os lares de cada irmão, de cada irmã, que neste momento atravessa muitas vezes por um deserto espiritual, atravessando muitas vezes o vale da sombra da morte, Pai, sem expectativa, sem esperança. Eu uso a minha fé para abençoar a vida desses teus servos. Eu clamo pela tua misericórdia, pela tua benignidade, e permaneça em nossa vida, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém e amém.